Bom dia, meu irmão e minha irmã. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua casa. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de tanto tempo, né? Mas é isso mesmo, o tempo passou, tive que resolver alguns assuntos, mas aqui estou de novo, cá estou de novo, para continuarmos o nosso curso de Bibliologia na sua sexta aula. Hoje abrangendo três coisas interessantíssimas: interpretação, exegese e aplicação da palavra de Deus. Afinal, o que é interpretar? Afinal, o que é fazer uma exegese? Afinal, como devemos aplicar? Em que sentido devemos aplicar aquilo que a gente aprendeu acerca da palavra de Deus? Muito bem, mas antes de tudo isso, nós vamos aqui fazer a leitura, nossa tradicional leitura, tão importante leitura, para servir de pano de fundo para a nossa reflexão de hoje, na sua sexta aula do curso de Bibliologia. Abramos então a palavra de Deus em Mateus, capítulo 16, versículos de 5 a 12. Repetindo, Mateus, capítulo 16, versículos de 5 a 12. Meu irmão e minha irmã, repito novamente, desculpe. Depois de tanto tempo, retorno aqui para dar sequência ao nosso curso da sua sexta aula, curso de Bibliologia. Mas o que é mesmo que está escrito na palavra de Deus em Mateus, capítulo 16, versículos de 5 a 12? Está escrito o seguinte: ao passarem para outra margem do lago, os discípulos esqueceram-se de levar pães. Como Jesus lhe dissesse: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, puseram-se a refletir entre si. Ele disse isso porque não trouxemos pães. Jesus, percebendo, disse: homens fracos na fé, por que refletis entre vós por não terdes pães? Ainda não entendeis, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que eu não falava de pães, quando vos disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então os discípulos compreenderam que não dissera: acautelai-vos do fermento do pão, mas sim do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Meus queridos, que são palavras de salvação, palavras que salvam, palavras que curam, palavras que libertam. Mas vamos ver aqui o contexto. Jesus estava com seus discípulos e ele disse: olha, vocês têm que ter muito cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos, voando, viajando na maionese, não entenderam que Jesus estava falando não é do fermento aquele que você coloca para inchar a massa, para fazer o pão, mas sim do ensinamento bíblico, o ensinamento das escrituras, que os fariseus e os saduceus transmitiam ao povo. Por que Jesus mandou ter cuidado com aqueles ensinamentos? Os ensinamentos, o fermento, entre aspas, ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Porque aqueles ensinamentos que os fariseus, os saduceus, faziam em torno da palavra de Deus, eram ensinamentos errôneos, eram ensinamentos que não visavam a salvação do ser humano, eram ensinamentos que levavam o ser humano a se sentir indigno da misericórdia de Deus, abandonado por Deus, rejeitado por Deus, não é? Os fariseus e os saduceus têm aquela política de achar que toda pessoa que era enferma, toda pessoa que era pobre, toda pessoa que era paralítica, pessoa que era endemoniada, pessoa que era leprosa, ela era uma pessoa abandonada por Deus, era amaldiçoada por Deus, portanto, Deus não queria nenhum contato com aquelas pessoas. Mas é justamente o contrário que Jesus Cristo veio ensinar. Jesus Cristo veio para essas pessoas, claro, veio para todos nós, mas especialmente para estas pessoas, porque estas pessoas, leprosos, endemoniados, cegos, coxos, paralíticos,
toda e qualquer espécie de enfermidade, e pobres, eram pessoas que estavam sendo vítimas de uma má interpretação dos fariseus e saduceus acerca da Escritura. Essa atitude dos fariseus, essa atitude dos saduceus em divulgar ensinamentos não condizentes com a misericórdia do Senhor, não condizentes com a palavra de Deus, simplesmente para apontar o pecado do outro, para destruir as pessoas, para humilhar os pobres, para humilhar os doentes, para afirmá-los, para jogar na mente do povo de que existia pobreza, que existia situação de enfermidade, de calamidade social, porque o povo estava sendo amaldiçoado por Deus, porque eram pecadores e Deus estava castigando. E o pior, que ainda hoje tem gente que pensa nessa mesma linha. Os fariseus do século 21, os saduceus do século 21, eles estão aí, com Bíblia na mão, com paletó todo pomposo, né? Com suas igrejas numerosas, entendeu? E o pior ainda, dizendo o seguinte: se você quer ser livre da maldição, dê tanto, faça tanto, doe tanto, que na medida que você der, você será liberto, você será curado, você será abençoado, você vai prosperar economicamente, mas só se você der. Se você não der, você vai continuar na mesma maldição. Então os fariseus do século 21 agem assim, e usam a palavra de Deus, manipulam a palavra de Deus, não é? Interpretam, se acham intérpretes oficiais da palavra de Deus para divulgar esse tipo de mentira, uma falsa prosperidade. Não é? Não é muito diferente dos fariseus e saduceus lá do tempo de Jesus. Não é? Hoje, eles estão disfarçados, não é? Com até mesmo uma espiritualidade assim, aquela espiritualidade: eu sou santo, não me toque. Tu não pensa como eu penso, então tu não é santo. Tu não age do jeito que eu ajo, então tu não é santo. Tu não tens a mentalidade que eu tenho acerca do que eu tenho, daquilo que eu penso sobre as Escrituras, então tu não bate comigo. Já que tu não pensa de acordo comigo, então tu és amaldiçoado, tu és rejeitado por Deus, a unção de Deus não está em ti, Deus não olha para ti, Deus não ouve a tua oração, e quando tu morrer, tu vai para o inferno. É esse o discurso que verbalizam através de certas práticas espirituais, certa espiritualidade, né? que não batem com a palavra de Deus, que não entram em sintonia com a palavra de Deus. Porque, minha gente, todo ato de espiritualidade direcionado a Deus, que não inclua o amor ao próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, esse ato de espiritualidade, ele é falso, ele é hipócrita, ele é farisaico, ele é da linha dos saduceus, né? Então a espiritualidade que coloca a pessoa lá em cima, num patamar melhor do que os outros, que se acha mais digno da misericórdia dos outros, da unção do que os outros, sinceramente, essa espiritualidade aí, com certeza, não vem do Espírito Santo. Por isso, tenhamos que ter cuidado com os fariseus do Novo Testamento, claro, naquele tempo, não é? Mas principalmente atual, os que estão presentes no século 21, entendeu? E com os saduceus também, eles estão aí, pregando, mentindo. Não é? Nós temos casos, quando eu falo aí, eu falo do cristianismo geral. Eu não compete a mim, não tenho esse direito, e nem quero ter, de citar igrejas. Porque afinal, o mal, quando tenta entrar no ser humano, ele não quer saber se o cara é católico, ele não quer saber se o cara é evangélico, se o cara é ortodoxo, de onde ele é, não. Basta ele dar abertura para o mal, e o mal entra. E por que o mal entra? É porque as pessoas não têm contato, não têm uma espiritualidade verdadeira, de entender as Sagradas Escrituras e de verbalizar aquilo que entendeu, de praticar aquilo que entendeu, em função, lógico, de adorar ao Senhor Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, né? Mas o próximo está dentro da nossa casa, né? E é isso que está faltando no cristianismo geral, né? Essa prática verdadeira, essa prática de acordo com as Escrituras, a prática do amor a Deus
encarnada, concretizada no amor ao próximo. E aí a gente vê pessoas que têm uma posição no cristianismo, exerce cargo no cristianismo, matando pessoas, ou mandando matar pessoas, ou abusando sexualmente de pessoas, ou mentindo para pessoas, ou roubando das pessoas, apelando para o bom senso da pessoa e começa a extorquir as pessoas. E a gente vê esse sinal por aí. Por quê? Porque a pessoa não fechou a porta do coração para Satanás. Não é? Satanás chegou, encontrou a porta aberta, entrou, e aí soma a ação de Satanás e a inclinação que todo ser humano tem para o pecado, porque todo ser humano tem inclinação para o pecado. Não tem esse que não tem inclinação para o pecado, seja ele qual for. E aí vem Satanás, sopra, e a pessoa vem, aí acontece. Mas por quê? Porque é fruto de uma má interpretação da palavra de Deus. Se uma igreja X ou Y está agindo de acordo com as obras de Satanás, está agindo contrário às Escrituras, ou algum servo, algum pastor, algum padre, algum missionário, que é no meu caso, em algum outro tipo de posto do cristianismo que a pessoa exerça, não é? Se está agindo de má fé, se está agindo contra as Escrituras, contra Deus e contra o próximo, com certeza é porque não soube interpretar a palavra de Deus. Porque é muito fácil a gente interpretar a palavra de Deus para olhar para a vida dos outros, mas interpretar a palavra de Deus para olhar para a nossa vida, para saber se nós estamos condizentes com a palavra, aí é que é o mistério, é que é o desafio, aí é que o bicho pega. Mas por que eu falei tudo isso aqui? Porque é o seguinte, minha gente. Desculpa, mais uma vez. Porque, minha gente, na palavra de Deus, as pessoas se queixam. Olha, eu não sei interpretar a palavra de Deus. O importante é você ler a palavra de Deus e na hora que você for pregar, deixar o Espírito Santo falar. Lógico, o Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, no sentido de inspiração, no sentido de redação, o autor são os homens, foram os homens. A Bíblia, repito novamente, ela é 100% inspirada por Deus, através do Espírito Santo, e 100% redigida pelos homens, e copiada pelos homens, visto que hoje nós temos cópias das cópias, das cópias, das cópias dos originais. Por isso que o ato de interpretar a palavra de Deus requer cuidado, requer cautela, requer uma dedicação, um carinho especial da nossa parte em relação às Escrituras. Como assim? Que é o certo na compreensão da palavra de Deus em geral? Primeiro é fazer uma exegese. O que é exegese? Exegese significa tirar. Você lê o texto da Bíblia, como eu acabei de ler aqui, depois você faz um apanhado das informações, o que é que está sendo informado aqui. Das informações, você tira as informações que são mais prioritárias, que merecem mais atenção da sua parte. Aí, quando você faz esse apanhado dos dados mais importantes, mais prioritários para você fazer a interpretação, é que você passa a interpretar. O que é que acontece? E depois de interpretar, é que você vai aplicar na sua vida, consigo mesmo, no seu relacionamento com Deus, com o próximo e aonde você estiver. Mas o que é que as pessoas fazem? Logo, as pessoas, quando pegam a Sagrada Escritura, lê, aí começa logo a fazer uma interpretação. Aí de repente quer logo aplicar. Está errado. Está errado. Quando você quer fazer uma farofa, a dona de casa vai entender isso. Quer fazer uma farofa bem deliciosa, né? Bem deliciosa mesmo. Aí você pega aquela farinha branca, eu adoro farinha branca, numa farofa, numa carne torrada, é uma maravilha. Aí você pega aquela farofa, pega uma peneira e peneira a farinha. Você coloca a farinha do jeito que ela está ali no saco, aí pronto, você peneira a farinha, não é? Peneira a farinha, desce o pozinho, o fino, refinado, numa vasilha, e o grosso fica em cima, fica na peneira. E fazer exegese é mais ou menos isso. É você peneirar. É você olhar para uma leitura da Bíblia, uma parte da Bíblia, uma passagem bíblica, e ver quais são os pontos
principais. Eu não diria pontos importantes, porque tudo que está na palavra de Deus é importante. Tudo. Não se perde nada. Nada se perde. Entendeu? Mas tem pontos mais relevantes, mais interessantes, mais prioritários que você necessita naquele momento. Então, fazer exegese é isso. Você olha para a palavra de Deus, não é? Tira aquilo que é importante, que está sendo prioritário, está sendo necessário naquele momento. Aí depois você vai fazer a leitura daquilo que ficou lá embaixo, né? No caso, a farinhazinha, você faz a farofa, que é aplicar. O fazer a farofa é o aplicar. Primeiro você peneira a farinha, tira aquilo que não é prioritário para aquele momento, deixa lá. Fica só com aquilo na vasilha, a farinha peneirada, só com aquilo que é prioritário. Depois você pega o que é prioritário, a farinhazinha, e vai fazer a farofa com aquela carne torrada. Vai aplicar na vida. Então, interpretar texto bíblico é mais ou menos isso. Você olha o texto, repetindo, olha o texto, faz uma leitura do texto, depois você vê quais são os pontos mais prioritários, não é? Que são mais necessários naquele momento para a sua vida e para a sua vida em comunidade. Você tira e aí você parte para aplicar aquilo que você entendeu, aquilo que você conseguiu captar das escrituras, não é? Aplicar na sua vida, no seu relacionamento com Deus, com o próximo e aonde você estiver. Isto aí é uma verdadeira interpretação da palavra de Deus. Não se faz interpretação da palavra de Deus sem antes fazer uma exegese. Se não se faz interpretação da palavra de Deus sem antes fazer exegese, muito mais, não se pode aplicar a palavra de Deus na sua vida e no seu relacionamento com Deus e com o seu próximo, aonde você estiver, sem antes ter feito uma interpretação, se antes dessa interpretação ter sido feita uma exegese. O que faz? A pessoa lê a palavra de Deus uma vez e quer logo aplicar. Que é isso, rapaz? Presta atenção. Não é assim, não é assim. É igual aquele menino. A mãe chega, meu filho, eu quero que você vá na bodega. Aí o menino, dispara, ela corre e vai para a bodega. Aí a mãe, menino, vem cá, menino. Que é isso, menino? Eu nem disse aí, tu vai comprar, tu corre. Assim tem muitos cristãos. Quando ele vê o anúncio da palavra de Deus, ele nem deixa, ele nem mergulha, ele nem medita o que a Escritura está dizendo. Corre logo para querer aplicar na vida dele. E o pior é que não é nem na vida dele ele quer aplicar na vida dos outros. Já pensou um negócio desse? Pois é, minha gente, acontece assim. Entende? Então a palavra de Deus, ela tem, para ser bem compreendida, para ser bem vivenciada, ela tem que primeiro ser feita uma exegese. Se tirar, fazer um apanhado dos dados, das informações que a Sagrada Escritura está dizendo. Segundo, depois de ter feito esse apanhado, você compreender o que desse apanhado que você fez. O que quer dizer para a tua vida? Em relação a Deus, em relação ao próximo e aonde você estiver. Depois é que você sai para aplicar aquilo que você conseguiu captar, conseguiu interpretar. É isso que tem que ser feito. Mas lembre-se de uma coisa. Antes dessas três coisas, fazer exegese, interpretar e aplicar, nós temos que fazer uma coisa mais interessante, muito importante, importantíssimo, que entra no processo. Eu diria que a primeira coisa, citei três coisas técnicas, mas faltou uma, que não é técnico, mas é vital, para que essas três coisas técnicas aconteçam no contato com a palavra de Deus. Sabe qual é? Oração. Sem oração, você não consegue obter de Deus a clareza, a visão espiritual sobre o que aquele texto que você está lendo quer dizer para você, para a sua vida e para a vida dos outros. Tem muita gente que quer fazer essas três, até faz as três coisas. Faz exegese, interpreta e aplica. Mas só que quando chega no aplicar, aplica errado. Só que quando chega no interpretar, interpreta errado. E quando vai fazer o apanhado, apanha errado. Sabe por quê? Porque não orou a Deus, não conversou com Deus.
Não entrou em contato com o autor das Escrituras, que é o Espírito Santo. Entendeu? Porque Deus, ele é assim. Ele fala na palavra dele, com certeza fala. Mas ele também, na hora que você está em contato com a palavra, em espírito de oração, orando, com certeza ele vai revelar muita coisa para a sua vida, que não está escrito aqui. Mas isso aqui serve de base para o que ele vai te dizer extra isso aqui. Entendeu? Porque nada melhor para nos guiar nesse processo de fazer exegese, interpretar e aplicar a palavra de Deus do que o próprio autor, do próprio inspirador da Bíblia, que foi e é e será sempre o Espírito Santo. E outra coisa, isto aqui é 100% redigida pelos homens. Então, como foi redigida pelos homens, você vai encontrar em algumas coisas da Bíblia que ortograficamente, literalmente, na parte de literatura, na sua estrutura gramatical, na sua estrutura literária, você vai encontrar erros. Você vai encontrar situações de costumes que só serviam para o tempo que foi escrito, não serve hoje para nós. Que é isso, Antônio? O que é que tudo está escrito na Bíblia serve para nós hoje? Na próxima semana, na sétima aula do curso de Bibliologia, eu vou dizer para você que tem coisas na Bíblia que você deve seguir, que está escrito na Bíblia que você tem que seguir. Tem coisas na Bíblia que está escrito, mas que você não pode seguir. Tem coisas que não está escrito na Bíblia que você tem que seguir. E tem coisas que não está escrito na Bíblia que você também não pode seguir. Entendeu? Na próxima semana eu vou te apresentar exemplos. Exemplos que você tem coisas na Bíblia que você pode seguir, que está escrito que você tem que seguir. E tem coisas que, embora esteja escrito na Bíblia, você não pode seguir. Não vai me chamar de herege não, viu? Não vai dizer que eu sou apóstata, não vai dizer que eu sou carnal, não vai dizer que eu sou um fariseu, que eu estou querendo distorcer a palavra de Deus, porque é assim. Quando a gente mostra os pingos nos is, quando a gente orienta, né, o trabalho do teólogo é muito árduo, porque o teólogo ele tem contato, ele tem um mergulho, primeiro por Deus, e segundo pelo estudo que ele aprendeu, que também Deus está por trás disso, porque nada acontece sem a permissão divina. Essa que é a vera. Quando o teólogo começa a desmiuçar a palavra de Deus e começa a revelar certas coisinhas que muita gente não sabe, aí o teólogo começa a ser crucificado. É um herege, é um pecador, é um blasfemador, Claro que tem muito teólogo aí sem vergonha, não deve nem ser chamado de teólogo. Podia ser chamado de jumentólogos, cavalólogos, né? Burrólogos, não é? Mas teólogo não. Mas tem muita gente aí que está realmente viajando na maionese, ensinando coisas erradas. São os fariseus e os saduceus do século XXI. Trajados de pastores, trajados de teólogos, trajados de professores de escola dominical, trajados, não é? de missionários e etc. Por aí vai. Mas tem uma turma que, creio que a maioria que está no cristianismo, né? É uma turma que zela pela palavra de Deus, que zela para que a palavra de Deus não seja adulterada. Eu sou um deles. No aspecto de conservar os ensinamentos, as escrituras direitinho, eu sou um deles. No aspecto prático, eu estou no mesmo desafio que todo mundo está. A cada dia tentando viver, a cada dia pedindo a graça de Deus para poder cumprir sequer uma vírgula da palavra de Deus. É muito desafio para nós. Não há teólogo santo, não há pastor santo, não há padre santo. Todos nós somos pecadores. Se nós não tivermos vigilância, a gente pode cair em pecados gravíssimos. Pecados que podem afrontar, primeiro afrontar a Deus, insultar a Deus. E segundo, escandalizar o próximo. Mas aí é outra história. O fato é o seguinte, é que, por isso, na próxima semana eu vou revelar a vocês que tem coisas escritas na Bíblia, você não pode seguir. Tem coisas que está escritas na Bíblia que você pode seguir. Prepare aí o seu coração, viu? Não vá ficar com raiva de mim, não. Não se chateie. Escute primeiro. Vá orar. Converse com Deus. Que eu te garanto que eu vou dizer aqui,
não vai contradizer nada da palavra de Deus. Apenas vai abrir a tua mente, os teus olhos, para que você não veja Zé onde é Cazuza. Porque tem gente assim, vê Zé e pensa que é Cazuza, diz é Cazuza, quando na verdade não é Zé, não é nada, não é nada. Que confusão, né? Ou seja, tem gente que diz que é uma coisa, que está vendo uma coisa, quando na verdade não está vendo nada. Mas as pessoas acreditam que ele está vendo, então porque ele é um homem de Deus, então ele está vendo, então vamos lá, ele está vendo, acabou. O que ele está vendo é o tempo certo. Nas Sagradas Escrituras, não é o que a gente está vendo, é o que o Espírito Santo revela. Viu? Nas Sagradas Escrituras, é importante sim o que está escrito, com certeza. Mas importante também é o que não está escrito, mas está escrito nas entrelinhas. Estejamos atentos. O mesmo Espírito Santo que fala nas Sagradas Escrituras, ele também fala fora das Sagradas Escrituras. Recordando, para se fazer um estudo necessário, poderosíssimo da palavra de Deus, primeiro, oração. Oração, oração, oração. Se você achar pouco, faça jejum. Não é? Uma prática de acesso. Uma prática de espiritualidade, de liturgia particular. Não precisa você chegar, estou orando aqui, não precisa disso. Estou jejuando, também não precisa disso. Só você e Deus. Para compreender, para abrir a sua mente, para que o Espírito Santo, fale ao meu e ao seu coração. Né? É tudo oração. Oração. Segunda coisa, fazer exegese. Ao ler um texto, você pega, olha aquele texto, pega as informações principais, não são as mais importantes, porque tudo que está na Bíblia é importantíssimo, mas tem umas coisas que são mais principais, mais necessárias. Então você faz a exegese. Segunda coisa, técnica, é interpretar. É você ver o que você entendeu daquilo. Depois que você entendeu, que você fez a exegese, você entendeu, aí você parte para aplicar. Não queime etapa. Vai fazer a leitura bíblica? Ore, converse com Deus, Senhor. Abre minha mente, meu coração. Aí tem pregador, eu acho tão engraçado. Tem pregador que pula, né? Igual o pregador pipoca, pastor pipoca, missionário pipoca, diácono pipoca, presbítero pipoca, professor dominical de escola dominical pipoca, tudo pipoca, só pulando no altar. Pá, 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 pá. E o altar balançando. Tom, 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 tom. E os gritos. Grito todo tal. Grito não converte ninguém. A palavra de Deus é para ser pregada, não é para ser berrada, não. Pregar é diferente de berrar. Nós somos pregadores da palavra de Deus. Nós não somos cabras nem bezerro para estar berrando. É preciso que pastores, presbíteros, diáconos, missionários e professores de escola dominical entendam isso. Berrar não converte ninguém. Você pode berrar, berre, grite. Você pode chamar um paredão, aumente o som no maior volume, papoque. Mas se você não tiver vida de oração, se você não fizer uma exegese, se você não souber interpretar bem a palavra de Deus e, sobretudo, aplicar a palavra de Deus daquilo, se você não fizer nada disso, não adianta. Você pode pular, você pode gritar, você pode berrar, não vai haver nenhuma alma salva ali. Porque o povo não é bobo não, não tem mais ninguém besta não. Hoje as pessoas vão à pregação das pessoas, de um pastor, de um padre, de quem quer que seja, eles observam, eles têm de uma certa forma, eles têm uma sensibilidade, eles sabem quando aquela pregação é verdadeira ou ela é falsa, quando é um teatro e quando ela é verdadeiro, quando ela é realmente ungida pelo Espírito Santo e quando ela não é. Porque quando é ungido pelo Espírito Santo, a pessoa se sente motivada a ir diante do altar entregar a sua vida a Jesus Cristo. Grito não salva ninguém. Berro não salva ninguém. Tá, tudo bem, às vezes a pessoa mergulhando naquele assunto da palavra de Deus, pregando durante a pregação, aquela pessoa tem aquela, como é que eu posso dizer? Aquele fervor do Espírito. Às vezes ela lança aumenta um pouco a voz, a tonalidade de voz, se exalta um pouquinho. Isso é até natural. Mas, do começo ao fim, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada aí. Claro que cada um tem uma maneira de pregar. Mas eu nunca vi Jesus Cristo, na palavra de Deus, berrando,
pulando feito pipoca. Pum, 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 pum. Eu nunca vi João Batista, que era profeta, pulando, pum, 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 feito pipoca, gritando, berrando. Mas tudo bem. O fato é esse. Então, orar, fazer exegese, interpretar e aplicar. Certo? Parece que eu estou vendo os comentários na próxima semana quando eu lançar o próximo vídeo. Tem coisas na Bíblia que está escrito, embora estando escrito, você não pode seguir. Tem coisas que está escrito na Bíblia que você tem que seguir, não tem para onde correr. Tem coisas que não está escrito na Bíblia que você não pode seguir. Tem coisas que não está escrito na Bíblia, mas que você tem que seguir. Não tem para onde correr. Aguarde, viu? Chore não. Vá orando, viu? Que eu preciso das suas orações. Quem é que não precisa? Todos nós, né? Então, eu queria, talvez essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, durante esse curso, orar pela sua vida, não é? Pedir a Deus que abençoe a tua mente, abençoe teu ministério, caso você seja um pastor, um presbítero, um diácono, um missionário, um professor de escola dominical, um teólogo, enfim, que Deus abençoe o teu coração, abençoe a tua família, né? Para que a palavra de Deus, ela possa cada vez mais te motivar a continuar na caminhada, porque não é fácil você continuar na caminhada. Não é fácil você ser cristão numa sociedade onde todos te olham, onde todos te vigiam e usam os erros de outras pessoas, um escândalo de outras pessoas, para querer desvalorizar a mensagem do Evangelho. Porque o mal em todo lugar existe. Em todo lugar existe o mal. Mas eu creio que o bem é sempre maior do que o mal, em qualquer lugar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoai a cada pessoa que está ouvindo esta reflexão, esta aula nesse momento, e toca no coração de cada um, para que, tocado por Ti, Senhor, possa cada vez mais fortalecer a sua fé, possa cada vez mais ter coragem de continuar pregando a palavra de Deus. E guarda os Teus servos do maligno, porque o maligno com certeza está tentando derrubar muita gente, para justamente escandalizar as outras pessoas, mas Tu tens poder para proteger isso. Coloca os Teus anjos nas igrejas, nos ministérios, ao lado dos ministros, para defendê-lo de tudo aquilo que não presta, de toda a tentação carnal, de toda a tentação espiritual, de toda a tentação do mundo. Porque, Senhor, o inferno tem pelejado contra a Tua igreja dia e noite, tentando desmerecer a mensagem do Evangelho. Mas a Tua palavra é santa, a Tua palavra não é corrupta. Infelizmente o homem é corrupto, o homem é pecador, é falho, mas a Tua palavra é santa, ela é perfeita. E ajuda, Senhor, a cada um de nós e a cada um daqueles que estão nos ouvindo, a olhar para a mensagem evangélica, a olhar para Ti, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois o só Deus, a olhar somente para Ti, Deus, como a única referência de fé, como o único santo, perfeito e imaculado, porque santo e perfeito mesmo, somente vós sois, ó Deus. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo para você, minha irmã. Até a próxima aula. Tchau, tchau.